Gente, super sério. A gente trouxe agora um grande profissional. Ele é super conhecido no Brasil e no mundo, principalmente na Europa também, né? E ele é criminalista e psicofisiólogo forense. O que é isso? Ele é aquele homem da máquina da verdade. Sabe o que é a máquina da verdade? Aquele que, quando você chega lá, ele diz se você está falando a verdade ou se você não está falando a verdade. Ele sabe tudo sobre esse assunto. Ele já foi em vários programas nacionais, inclusive já pegou muita gente na mentira, inclusive já botou muita gente na cadeia. Tudo isso com essa máquina. E aqui no Brasil ele é o único que faz isso. Então agora a gente vai conversar com ele. Venha pra cá, Tomás Paisal. Boa tarde, amigo. Sente aqui. Nossa, essa cadeira tá tão longe. Deixa eu arrastar. Me ajuda aqui, amiga, vai. Olá, seja bem-vindo. Sente aí, amigo. Essa sua profissão, ela é bastante diferente, né? E precisa, não é? Há quanto tempo você está nesse ramo? Você começou faz quantos anos? Criminalista já faz, porque eu antes também fazia investigação, então faz uns 20 anos 20 anos. que estou aí. Você é de onde? Eu sou nascido em Barcelona, mas eu fiz meus estudos em França, em Paris. Aí depois comecei a viajar. Aí fui por Estados Unidos e ao final terminei aqui no Brasil. Gostei. Gostou daqui? Gostei por o clima. Ah, sim. Porque E você já foi em vários Eu pensei programas. que era porque o povo mentia muito, mulher. Ele gostou de estar aqui. Ah, você já foi em vários programas nacionais, não é? Assim, com o seu polígrafo Sim. lá para atestar quem estava falando a verdade, né? Ou a mentira, Ya. não é? Lo que pasa es que los programas de televisión, el test de polígrafo, la verdad, no es una realidad, porque el test de polígrafo se debe hacer en un local específico o anteriormente a la presentación en el plató. Ai, que Porque interessante. tiene que ser en un lugar específico, él no puede tener cuadros, no puede tener cosas que llamen la atención a la persona. E, además, durante 3 e 4 horas. Gente, olha que interessante isso que ele está dizendo. Ou seja, todas as vezes que a gente viu na TV e tal, foi uma coisa meio que, né, um combinado, porque para ser preciso realmente, para ele saber, ele atestar se você está falando a mentira ou se você está falando a verdade, tem que ser num canto específico. Como é que é esse canto? Ele tem que ser como? Não, simplesmente um quarto de 3x3. Solamente tiene que tener Tem que ter alguma iluminação específica ou não? Bueno, si no tem, mas si tem janela normalmente se coloca cortina, por exemplo. Sim. E tem que ter uma mesa ampla e 2 cadeiras, uma para psicofisiólogo forense, tá? Que é o poligrafista. Como é o nome? Psicofisiólogo forense. E outro para a pessoa que vai passar o teste. Na hora que ele tá ou ela tá respondendo, a pessoa olha para você? No, normalmente, primero porque el test de polígrafo, si me permite, quería explicar para que la gente entienda. La gente piensa que es una brincadera. No es una brincadera, es una ciencia. Inclusive, podemos decir que es una ciencia a pesar de que algunas personas pueden pensar lo contrario. ¿Por qué? Porque se emiten a través de los instrumentos que colocamos en la persona. Eles emitem unos gráficos, esos gráficos son comparables. Y para poder realizar un test, nosotros obligatoriamente debemos aplicar unas técnicas para cada caso. O sea, por ejemplo, no es lo mismo un test de infidelidad que un test de robo, que un test de, por ejemplo, de una persona que le están acusando de alguna cosa que no tiene tanta importancia. Y es muy, muy importante para la persona que ustedes entiendan que el polígrafo no se trata de preguntas, ¿tá? El polígrafo trabaja por temas. São temas? Son temas. O sea, por ejemplo, você quiere saber que si su... Se o meu marido me traiu. Por exemplo. Aí primeiro ele tem que topar aí, né? Não. Que se já é culpa no cartório é difícil, Nosotros né? no podemos hacer ningún test en el cual la persona
no assina un documento nel quale lo sta facendo de forma voluntaria. Inclusive, quando comienza el test, si ella se quiere levantar, se puede ir. Nosotros no podemos obligar a ninguém. Ela quiere pasar para demostrar su inocencia. En este caso, você podría convidar a Neymar para pasar un test de polígrafo, por ejemplo. Neymar, que boa ideia! Visto que la otra parte, su abogado, está diciendo que, aplicando el artículo 5 de la Constitución, Sim. en el cual dice que no está obligado a hacer pruebas contra sí mismo, yo concordo. Mas en el Mayer es una pessoa que Mas se ele, não se tem ele problema. chegasse, Tomás, eu quero fazer aqui para provar para o mundo todinho que eu estou falando a verdade. Nosotros pasemos. Nosotros inclusive ya hemos ido adentro de presídios a hacer test. Claro que no podemos falar de quién ni dónde, mas Sim. hacer test de estupro. E o seu teste, ele sendo afirmativo, que a pessoa é culpada, realmente você, dentro da investigação, consegue colocar realmente aquela pessoa na cadeia ou o tempo? No, nosotros no ponemos en la calidad. Lo único que nosotros hacemos es hacer una prueba. Sim. Y ninguém puede discutir porque es una prueba, no es alguém que inventa qualquer coisa. É uma prova mesmo, né? uma Se, prova se científica. disse lá alguma coisa é porque científica. fez. Aqui não tem a possibilidade de que seja algo que aquele senhor falou, não, aqui não existe. Aqui nós, lo único que temos que preparar são as perguntas de forma científicas para que a pessoa tenha suas reações fisiológicas. Mas me diga uma coisa, por exemplo, se o Neymar chegasse agora para o senhor e falasse assim, olha, para fazer meu teste, aí dentro do teste dele deu que ele realmente estuprou a menina. No caso, ele pode ficar só para ele, como é que faz para provar que realmente é verdadeiro aquilo ali? Es que ahí está, si él viene como particular, nosotros solo podemos entregar a la persona que nos solicita. Mas tenemos abogados que nos llaman justamente para poder hacer una prueba, porque tem gente inocente en la cadeia, acusado de roubo, estupro, assassinato, e eles não estiveram ali. Então, tem outros culpables, mas tem gente inocente. Então, nosso intuito é devolver a confiança a essas pessoas, tá? Porque o teste de polígrafo é inalterável, porque nós não temos acesso a mexer a los instrumentos que utilizamos. Não tem como burlar, Não tem tem. como forjar uma coisa... Que... Não, porque os instrumentos que leva a pessoa, tá? É um nomógrafo, tá? Temos dois soportes para medir a respiração superior e inferior. Temos um medidor de pressão, tá certo? E um galvânico para medir a sudoração da pele. Então, esses instrumentos vão colocados num instrumento que se chama polígrafo. Esse polígrafo, ele registra estos gráficos y nos pasa a una pantalla. Por lo tanto, nosotros no podemos adulterar, porque si la caja es como la caja preta de un avión, no tiene como desmontar. Entonces, inclusive, todas las pruebas que se fan, ellas quedan grabadas con horario y todo. Ah, tem gravação, Claro, tudo. todas las pruebas, los gráficos, todo con el nombre de la persona, la data, los horarios. Entonces, por eso decimos que el polígrafo, a gente entiende, muchos o algunos que ainda desconocen, dicen que la prueba del polígrafo no es muy, que se pueden ganar al polígrafo, y nosotros decimos, por lo menos yo, por ejemplo, digo que seguramente este señor nunca pasó un test de polígrafo. Então, por exemplo, assim, podia chegar uma pessoa, sei lá, vamos colocar um padre, né, que chega para você, que não diz que é padre, Sim. e aí quer se fazer lá, quer tipo provar, um exemplo, isso é só um exemplo, quer provar que é outro tipo de gente, diz para ti que eu sou um ex-presidiário, não sei o que, eu quero provar. Ali, será que tinha como detectar que ele está mentindo em toda a história? Que ele queria, na verdade, era só provar a história do polígrafo? Entienda una cosa, primero, para nosotros aceptar una prueba, ellos nos tienen que mandar lo que ellos quieren hacer. Nosotros estudiamos y vemos si da para hacer. Entonces, si una persona dice, por ejemplo, que no, porque yo soy fulano de tal y yo soy padre y no sé qué y no sé cuántos.
como norma, nosotros investigamos la persona. Es porque no tiene nada que ver. La gente dice, más igual, você cobra y... No. A ver, estamos hablando de una profesión que es muy seria y muy compleja. Entonces nosotros tenemos que tener certeza. Por ejemplo, tem casais que... Yo tuve un caso que puedo falar, porque no voy a falar de qué más, de una persona ahí muy grande, muy fuerte, y que él estaba acusando a la esposa de que estaba trayendo él. Inclusive, él quiso bater en ella. Aí eu le dije, se você bater en ella, eu llamo a polícia, denuncio você por malos tratos. Mas tenha por conta que antes de acusar, você tem que ter provas. Vamos fazer o teste. Aí fizemos o teste, depois ela passou o teste. Ela estava falando a verdade. Estava falando a verdade, ela não traiu a ele. Então, quando ele voltou a entrar, eu falei para ele, e agora, o que é o que você vai falar para a sua esposa? Que você queria bater nela, você maltratou ela. Então, o teste de polígrafo é justamente para devolver a confiança a qualquer tipo de problema que tenha, sem fidelidade. Por exemplo... Em trabalho, né? Não, em trabalho está proibido. Ah, é? É um tema muito interessante. Está proibido no pré-emprego. Ou seja, eu entendo por quê em Brasil. Eu entendo. E não quero falar por aqui porque é um tema que tem que ver com a pobreza e muitas coisas. Sim. Mas em outros países do mundo, por exemplo, increíble que tem países em Sudamérica, como por exemplo Colômbia, que é obrigado a fazer um teste de polígrafo antes de entrar numa empresa. Ah, é? Mas tem uma lógica. Você agora imagine um caso, se você me permitir, você imagine um caso de que alguém colocar, eu não quero dar muitas ideias, mas vamos a suponer, alguém colocar veneno dentro de um depósito de la calle, ¿está certo? Sim. E matar um montão de pessoas. Quem vai ser responsabilizado? Verdade. La calle. ¿Por quê? Porque eles não permitem controlar lá, né? a las pessoas que entram a trabalhar. Isso. Você recorda o caso da Coca-Cola? Que aparece um rato, perdão, Sim. refrigerante. Apareceu um ratão e a Coca-Cola teve uns danos, perjuízos horríveis. Por quê? Será que realmente saiu dali? É verdade. Mas ela teve que defender-se. Ou alguém colocou dentro para que saliera. Para acusar, Então, né? Para acusar. Então isso pode ocorrer em qualquer coisa da vida. Isso é verdade. Nossa. Provas dentro de um carro que Quem você... nunca foi, né, acusado de algo que não fez? No caso do Neymar, assim, você olhando ele falando, né? Você falou, você lembrou dele, né? E você olhando ele falando, pela sua experiência de 20 anos, você consegue falar pra gente se ele tá mentindo, se ele tá falando a verdade? Vamos relembrar o vídeo? Estou sendo acusado de estupro. É uma palavra pesada, é uma coisa muito forte, mas é o que está acontecendo no momento. E, bom, fui pego de surpresa. Foi muito ruim, muito triste escutar isso, porque quem me conhece sabe, sabe do meu caráter, da minha índole, sabe que jamais faria uma coisa desse tipo. Mas vamos lá. Fui exposto a isso e estou aqui para dar a cara a bater, porque eu sei que qualquer notícia que seja com o meu nome envolve muita coisa, tem um barulho muito grande e todo mundo fica querendo a minha declaração. E o que aconteceu foi totalmente ao contrário do que falam, do que dizem. Estou muito chateado nesse momento. Mas a partir de agora eu vou expor tudo, né? Expor toda a conversa que eu tive com a menina, todos os nossos momentos, que é íntimo, mas é necessário abrir, é necessário expor, né? Para provar que realmente não aconteceu nada demais. Então, logo após esse vídeo vocês vão ver todas as mensagens, tudo o que aconteceu nesse dia e no outro dia, porque o que aconteceu em um dia foi... E aí?
Jacques, eu gostaria, em primeiro lugar, para que não venha ninguém a dizer que tem problemas de que eu estou fazendo comentários. Como psicofisiólogo forense, nosotros también tenemos la obligación de estudiar verbais y no verbais, movimientos verbais y no verbais. Por lo tanto, yo tengo capacidad para poder explicitar los gestos que están haciendo, simplemente para no tener ningún tipo de reclamación de alguien. Entonces podemos ver. Yo ya analicé, el programa me pidió por favor para analizar, yo analicé y realmente en toda la entrevista de Neymar, si ustedes prestaran atención, él en todo momento, primero, importante, él está mirando para frente, o sea, él no está para atrás, o sea, él está para frente, con los hombros curvados para frente, o sea, él quiere demostrar que está aquí. Tipo, eu quero provar, isso? Perto de la cámara, y perto de la cámara. Después los movimientos que él hace, la gran mayoría son, por desgracia, mas él está siendo muy sincero. Solo que él nunca pensaría que le pasaría una cosa de estas. Entonces él mismo, primero, él fala con raiva, porque en varias ocasiones saca a língua para... Você nota isso, né? Não, dá para ver. Se você, inclusive, levanta essa parte sim, daqui, se você sim. presta atenção numa parte... Mas isso tem a ver com nervosismo também ou não? Não, ele tem de raiva. Tem raiva. Quando hace raiva, é uma expressão vocal em um lado, nesse caso aí, no lado direito dele. Sim. Tá certo? Por exemplo, tem outras ocasiões no qual ele está falando e de golpe ele baja para baixo, se está humilhando. Ele está tão triste porque de alguma maneira ele está sendo acusado de algo que é muito grave e que prejudica inclusive a própria família. Todo mundo, né? Não, a todo mundo, mas inclusive as pessoas próprias a ti. E então, lo difícil que aquilo que falamos do polígrafo, ¿por quê? Porque ele com as palavras está lutando a la mesma altura que a outra pessoa. Mas ele aqui está fazendo uma coisa que não faz a outra gravação, que ele, como podemos observar, sua conversa é contínua. Sim. Você não para pensar isso? Sim, não, dá para verlo tranquilamente. Ele só de vez em quando toma ar, porque ele não quer estar tão agressivo em seu interior, que ele não quer... falar algum... lembrando que isso foi bem logo quando aconteceu, ele já tomou logo essa providência de falar. Mas aonde assim passou, solo, não foi logo não, foi quando ela fez a denúncia na polícia. Então, eu digo assim, é assim que ele soube, né? Claro. Ele já quis falar. Mas então demonstra claramente que ele não tem gestos de ele ser culpável. O sea, quando podemos ver que ele teve uma relação com ela como pudiera ter com qualquer outra pessoa, ele está acostumado. Podemos ver nos meios de comunicação, por desgraça ou por sorte, uma pessoa famosa, com dinheiro, e qualquer pessoa que se aproxime a ele, se tem oportunidade, pois ele... Agora, Tomás, você avaliou aí o Neymar. A gente tem a imagem dela também falando. Vamos analisar agora, friamente, a Nájila falando. Okay. Vamos ver se tem verdade, vamos ver se tem mentira, né? Vamos ver se você consegue detectar uma coisa ou outra. Vamos colocar. Tá difícil, sabe? Já passa tudo que eu tô passando e... as pessoas querem tirar proveito da minha dor. Ficam me seguindo a minha família. Um minuto, gente. Este não é isso. Mas podemos comentar aqui, neste vídeo de aqui, podemos comentar que, em primeiro lugar, ela vem vestida de preto. Ela vem o quê? Vestida de preto. O que é que tem?
porque ela quer de alguma maneira, Eu venho sofrendo ela quer, Presta atenção nessa aí. crimes. Eu venho sofrendo, invadiram meu apartamento, estão me caluniando, inventando coisas sobre mim. Mas que tipo de calúnia, que informação que chegou para Eu você? não fico vendo muito, até porque a última semana eu estive muito dopada. Mas o pouco que eu vi, assim, pessoas que não me conhecem, não sabem da minha história, não sabem da minha vida, estão falando como se me conhecessem, não conhecem. Quem é Nájila? Cara, eu sei que a Nájila não é essa Nájila que tá rolando aí. Não é. Não é. Sabe, eu só tô aqui de pé até hoje por causa disso, porque eu sei quem eu sou. Eu sei da mulher que eu sou. E então, analisando aí a Nájila agora, o que você, enquanto profissional de 20 anos, analisou? En este vídeo de aquí, en teoría no es la primera declaración que ella fez, ¿tá? Esta es una segunda declaración que ella fez. En este caso, en ningún momento quis falar del tema de estupro, tá? Ele não quis. Ah, sim, é o que você falou, é o tema, né? O tema. No, en este caso de aquí, ella quería falar de todo lo que le interesaba a ella, digamos, de alguna manera para demostrar, tá? Que ela está sendo sacrificada, de alguma maneira, e prejudicada por los fatos acontecidos, mas no es digamos, la imagen. Ella está llorando y es de verdad, no está mintiendo. Mas es porque yo acredito, después de haber visto esta entrevista de aquí, toda completa, que realmente ella ahora se dio cuenta, cayó la ficha, como decimos aquí, ¿no? Y que para ella ficou complicado, ficou muito complicado porque ela tem outros aspectos, não solamente el de la parte. Ela aqui neste momento está com a cabeça baixa, e então ela está realmente humilhada, mas é depois da primeira gravação. Ah, sim, é Que como lo se ela estivesse interessante- preparada, é isso? Não, aqui não está. A primeira gravação, você chegou a ver? A primeira O gravação. que você achou daquela primeira gravação, que a gente vai colocar aqui também? Esta é a mais interessante, a primeira gravação. Pronto, vamos colocar então a primeira gravação. Fui vítima de estupro. Agressão juntamente com estupro. O meu intuito era ter uma relação sexual com ele. Conversei com ele como uma pessoa comum. Era um intuito sexual, era um desejo meu. Acho que ficou até claro para ele isso. Quando eu cheguei lá, ele estava agressivo, totalmente diferente daquele cara que eu conheci nas mensagens. Até aí, tudo bem. Como eu tinha muita vontade de ficar com ele, falei, ok, vou tentar manejar aqui. E a gente começou a trocar carícias, começou a ficar, a se beijar. E daí ele me despiu. Até aí, tudo bem. Sim. Só que depois ele começou a me bater. E eu falei assim, nos primeiros, ok, tava tudo certo. Só que depois começou a me machucar muito. Falei, para, está doendo. E ele falou, desculpa, linda. Ok, continuamos. Deitados na cama, rolando e tal. Eu falei, você trouxe preservativo? Porque eu não tenho. E ele disse, não. Eu falei, então não vai acontecer nada além disso. Porque não podemos. Ele não respondeu nada. E a gente continuou. E ele me virou, cometeu o ato, e eu pedi para ele parar. Enquanto ele cometia o ato, ele continuava batendo na minha bunda violentamente. E depois eu girei. Foi tudo muito rápido, questão de segundos, e me retirei. Foi isso que aconteceu. E essa gravação aí, que foi a primeira, o que você analisou? En esta grabación de aquí, solo puedo decir que era lo único que se arrepende, ¿tá? Del patamar que llegó el problema. Porque ella nunca pensó que el problema podría ser tan grave. Yo acredito, no puedo hablar porque no son pruebas, mas yo acredito que
que posiblemente ella fue para París con Neymar pensándose que posiblemente pues saldría con él a dar una vuelta por ahí para conocer otras personas y la presentaría y no ocurrió, o sea, ella simplemente ficó en el hotel con ella, transó con ella y después fue embora. Tanto es así que solamente estuvieron juntos 47 minutos. O sea, y un tema muy importante que tenemos que también tener en cuenta, a pesar de que no tiene nada que ver con el tema de los movimientos de la persona, de los micros movimientos de gestos, que una persona que, como ella fala, que viaja desde Brasil para París, está cruzando todo Brasil, todo el Atlántico y casi la mitad de Europa, para ir a ver una persona que además ya quedó claro, porque ella misma lo dice, que era para transar. Desculpe a expressão, Mas mesmo que ela tivesse ido para lá, sim. mesmo se ela tivesse pedido para parar e ele tivesse continuado, eu vou seria. a algo anterior. Ah, Eu acredito que tanto ela como ele llevarían camisinha, porque é um fato que é muito importante. Eu, como criminalista, eu estou falando agora. Tá? se analisando essa parte da camisinha, você não acreditou, então? Não, eu não acreditei porque eu fui jogador também, profissional, então eu sei que quando uma pessoa sai com um relacionamento deste tipo, você se tem que cobrir, porque Sim. e eu não sou Neymar, nem muito menos, não? Mas você se tem que cobrir. E uma pessoa como ele, com o dinheiro que ele tem, Ah, não, era uma ligação. Eu quero 3, 5, 10, era bem rapidinho. não tem problema, mas isso não tem nenhuma importância, está na idade. Aham. No, eso no discuto. Lo único que no acredito en el tema de la camisinha. Inclusive, si yo pudiera hacer un test de polígrafo, Sim. as perguntas que eu faria seriam muito fáceis de entender. Você, primeiro, você estuprou a esta pessoa. Segundo, porque todo viene em que ele bateu. Ela pediu para você bater nela? Você seria direto, então? Claro. Eu pediria por quê? Porque essas perguntas são as que não têm resposta. Tá certo? Por quê? Porque ela diz, não, mas ele bateu. Mas tem gente masoquista que gosta de apanhar. É. Mas Então, será nós que sabemos. ela não pediu para bater, para ficar marcas? Então, mas aí vem a história. Vamos a ver. Eu acredito que em princípio não. Sim. Mas a lo mejor depois não gostou, a lo mejor sim, não sei. Não posso opinar sobre isso. Mas eu vou mais na parte criminal. Se esta pessoa, ela realmente estava com ele no vai-vai, ela possivelmente disse, sabes que vou deixar que bata em mim e vou dizer, bate, bate, bate. E chega um momento que ela, pues, pode hasta doer, mas ela mandou bater. E depois digo, não, para que dói. Mas ela pode haver dicho, para que dói. É diferente de para que dói. Sim. Muda. É. Ou seja, a entonação de lo que se falou, porque é muito estranho, inclusive depois ela fala que le deu a volta e que la estuprou. Então, o que é o que estavam fazendo? Ou seja, tem uma série de contradições? De contradições que ela faz em sua versão, que são muito didáticas para qualquer pessoa que leia. Entendi. Então, mas vou te falar, eu já aqui, né? Se eu. Ah, meu Deus, eu não dava para ser policial, trabalhar igual vocês, que eu acredito em todo mundo. Eu vejo a bichinha chorando, já fico com pena dela. Sério mesmo. Eu sou assim, eu acredito. Então, o que a gente está falando hoje aqui é com profissionais que estudam isso, né? Eles sabem através de uma fala, de um olhar, de um gesto, fora que ele é o único no Brasil que trabalha com polígrafo, né? Então, assim, a gente está falando com um super profissional reconhecido aí, né? Em todo o mundo, inclusive na Europa ele disse que faz muito teste de fidelidade. Por exemplo,
tem algum casal agora assistindo a gente, certo? E ele ou ela tem dúvida de um do outro. E eles querem provar. Eles podem te ligar? Eles podem fazer esse teste? Mas claro que podem fazer o teste. Inclusive, te digo mais. Não podem, como devem. Devem fazer até para a relação melhorar, ninguém né? Ninguém pode viver em um casal feliz se há dúvidas. Agora, você imagine, por exemplo, você vai contratar uma babá para cuidar de uma criança. Você não faz um teste de polígrafo nele, tá certo? Sim. E depois resulta que a babá está batendo na criança. Ah, é mesmo. Boa Você tem que fazer um teste. Vamos a ver outra coisa. Supongamos que você tem guarda de segurança nos bancos, tá certo? Ou nas empresas de transportadoras. ¿Por qué no se le faz um teste a essas pessoas? Porque a grande maioria sabemos que as informações vêm de dentro. Então vamos a proteger. ¿Por qué? ¿Es algo errado? No es algo errado. Porque hay, por exemplo, uma coisa muito interessante. Você, por exemplo, imagine uma casa que, por exemplo, na casa de dinheiro, e tem umas pessoas roubaram uma joia. E resulta que quem vai ser a culpável sempre? A empregada doméstica. Ou o motorista que mora ali. Entendeu? Então levava lá, fazia o teste e tirava a dúvida, né? Sim, mas e por que não podemos fazer o teste também a Com los todos, filhos? né? Claro. Não, estou dizendo isso porque a vezes hay que ser justo. Sim, lógico. Não simplesmente porque seja uma empregada ou seja um motorista, eles são ladrões. Pode algum filho deles ser ladrão? Pode, sim. Só são exemplos, tá? Não, com certeza é coisa que acontece na vida, né? Sem dúvida. Agora, qual é um telefone, um contato? Eu gostaria até que você voltasse. A gente vai armar aqui algumas coisas para mostrar na prática como é que esse polígrafo realmente funciona. Sem ser essa coisa da TV, sem ser essa coisa aí que geralmente a gente vê na TV. Eu queria realmente que a gente fizesse um na prática e você mostrasse pra gente. Pode ser? Nós podemos fazer, já fizemos em outros canais, lo importante, por exemplo, vamos a suponer que no programa de Jack Lima mandem cartas para você, alguns casais solicitando que querem fazer um teste de polígrafo porque a esposa ou o marido está acredita que está enganando ele. Ótimo. Então, ¿qué es lo que podemos fazer? Pues, por exemplo, uma vez ao mês, de las cartas que você recebe, você faz um sorteio e nós fazemos um teste. Então, quando esteja pronto, depois venimos aqui, você traz ao casal e apresentamos as provas, né? As provas. Então, gente, olha só, convite feito por ele mesmo, né? Então, você quer fazer um teste, né, no polígrafo, é da verdade, né? Seja de traição, de qualquer outra coisa, se você acusar de uma coisa que você quer provar que você nunca fez isso, né, você poderá estar aqui passando por esse teste, a gente vai mostrar e provar para o Brasil todinho aí a sua verdade, ok? Manda @Jaque_Lima, @Jaque_Lima no Instagram, ou então @Programa Jaque Lima no Instagram também. Você vai mandar aí o que você quer da sua história e não esquece de mandar o teu número. Agora, se você quer fazer uma coisa íntima, só você e o Tomás, né, a sua esposa, enfim. Liga para onde, Tomás? Como é que te acha? Mira, nuestra web es muy conocida porque es muy fácil de recordar, es polígrafobrasil.com. Polígrafobrasil.com. Además, una cosa muy interesante, porque dentro de la web hay más de 20 grabaciones de 3-4 minutos que explican las dudas que pueden tener las personas. Por ejemplo, se pueden ganar al polígrafo. Ahí nosotros explicamos en un vídeo que no se pueden ganar al polígrafo. Ótimo, vamos mostrar isso aqui. Por exemplo, ahora hicimos uno así en plan de publicidad, de brincadeira, porque polígrafo no es una brincadeira, más simpático, que sería muy interesante presentarlo porque es muy simple, dura 1 minuto y poco, mas es muy interesante porque realmente el polígrafo, él es muy directo, él es muy difícil de pasar. A gente, cuando alguien me dice, mas da para ganar el polígrafo, yo digo, yo tengo certeza que este señor nunca fez un test de polígrafo porque él no puede falar eso de aquí.
Não tá? pode ir, a gente vai mostrar a sua verdade aqui. Ô, Tomás, muito obrigada, foi um prazer lhe conhecer. Volte realmente bem mais vezes, tá bom? E olha só... Eu queria agradecer, sim, claro. agradecer a participação neste programa. Y por favor, yo gustaría de que la gente entendiera que lo que falamos aquí es una cosa científica, pero no fue partidaria, ¿tá? Claro, claro. Que fue simplemente comentarios, tanto es así que falemos primero de Neymar y después de ella, más que no fue con intuito de molestar a ninguém, sino claro que sim. de mostrar las cosas que inclusive se pueden ver, ¿ok? Y agradezco e a sua inteira disposição para o que precisar. Mas a sua seriedade a gente já conhece, nem se preocupa com isso, tá bom? Até a próxima com o nosso teste. Muito obrigado, muito obrigado. Então, fica ligado aqui no nosso programa, manda aí o teu direct, não esquece, @Jaque_Lima. Eu quero fazer aí esse polígrafo, né? No meu teste da verdade, eu quero mostrar aí a minha verdade pro meu marido, né? Pra minha esposa, pra alguém que acha que você fez uma coisa aí séria.